Olá, tudo bem? A gente não está te ouvindo, Zé. Acho que o teu áudio não está legal. Fala de novo. E agora? Agora sim! Iê! Ganhou! Aê! O Ótimo. Fábio estava dizendo isso agora. Ele falou: Ih, não estou te ouvindo. Olha ele Ah, aí. Oi, agora eu estou Fábio! ouvindo. Olha, homem, agora eu não estou te vendo, Calma Fabão. aí, calma aí, pessoal. Me ajudem Agora aqui. Deixa eu sim. ver o Tentou. que que eu Eu te acerto. vi e você sumiu. Agora Agora voltou. foi. Voltou. Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite, meu Boa amigo. Muito noite. obrigado. Como é que vocês estão? Desculpa, um pouquinho enrolado aqui ainda com isso, mas deu certo. Tranquilo, Arrasou, tá tranquilo. ótimo. Super obrigada por você ter aceito participar aqui com a gente dessa live. Nada, que isso, pessoal. Eu que agradeço pelo convite e pelo tempo de vocês. Você é um amigo queridíssimo e conhece desse tema como poucas pessoas conhecem, grande Fábio. Honra Vou para a aprender gente com estar podendo vocês aqui. conversar com você por aqui. Obrigado, Zé. Obrigado. Agradecer a presença de todos. Olá, Tati. Boa noite, minha amiga. Oi, Como vai? Zé, oi, Mila, oi, Fábio, tudo bem? Boa noite, Tudo pessoal. bom, Tati? Prazer, tudo bem? Um Te conheço prazer. muito de evento, mas pessoalmente, primeira vez. Verdade, verdade. É Prazer. um prazer. Obrigada por estar aqui, Fábio. Com certeza essa live Nada, eu que agradeço, pessoal. é divertida. Honra minha. Agradecer a presença de todos, meus amigos. Hoje a nossa live no Tributário em Jogo. Está aqui o Fábio Silva Alves, nosso amigo, gerente tributário da Ipiranga Produtos de Petróleo. É um amigo muito querido, estamos sempre juntos no IBP. A presença dele enriquece qualquer debate em tributário, qualquer debate jurídico de que ele faz parte. Então, é o nosso convidado para hoje falar de um tema que faz a gente palpitar um pouco, né? Vamos tratar aqui da simplificação como núcleo de uma reforma tributária, considerando que a gente está num país em que todo mundo quer ter uma reforma tributária para chamar de sua e que a gente tem uma tendência a ser pouco sintético e, às vezes, criar estruturas rocambolescas. Então, a gente vai conversar muito hoje sobre isso com o nosso amigo Fábio e com as conhecidas miladies Micaela e Tatiana Junger. Fabão, meu amigo, fique totalmente à vontade, você é muitíssimo bem-vindo. Fique à vontade para expor, para conversar com a gente as suas percepções e depois, certamente, perguntas nossas e dos nossos amigos que aqui estão conosco virão para a gente poder ter um debate super legal. Não, que isso. Olha, antes de mais nada, Zé, Micaela, Tati, eu só tenho aqui a agradecer a vocês pelo espaço, pelo convite, tá? Uma grande honra estar aqui conversando com vocês. Eu que acompanho tanto pelo lado de cá, né, de quem acompanha as conversas, hoje aqui com a honra, mas também com a responsabilidade de tentar colaborar um pouquinho que seja com o debate aqui de vocês e aí da grande audiência do Tributário em Jogo, tá, gente? Então, primeira coisa, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez. Bom, gente, para falar de simplificação tributária, eu pensei em iniciar nossa conversa deixando uma premissa na mesa, tá? Quando a gente fala de simplificação, pelo menos na minha visão, o intuito nesse sentido não pode ter como propósito, como objetivo, redução de carga tributária. Tá? Eu acho que isso simplesmente não é realista. Tá? E não é realista basicamente por duas razões que pelo menos eu enxergo. Uma primeira, que quando a gente pensa aí sim nos propósitos do nosso Estado, né, do Estado brasileiro, colocadas na Constituição, sobretudo quando a gente lê os belíssimos artigos 5º, 6º, 7º e vários outros da Carta, e pensa, né, que a gente ainda tem tanta coisa para tentar trabalhar no nosso país, né, para torná-lo menos desigual, mais economicamente viável e outras coisas, a gente vê que como a forma de financiamento do Estado, no Estado democrático de direito como o nosso, é basicamente os tributos, não é factível mesmo num cenário de simplificação a gente buscar ter como propósito o objetivo a redução de carga. Acho que isso não é factível. E um segundo aspecto aqui que eu também coloco é que a gente sabe perfeitamente que boa parte, ou grande parte das despesas públicas está direta ou diretamente vinculadas, já estão presas. Então, dificilmente a gente teria, mesmo no cenário de otimização dessa ferramenta, que são os tributos, que é o sistema tributário, que a gente conseguisse ter essa redução de carga. Então, primeira premissa de largada, não acredito em redução de carga e a gente não pode ter isso na mesa. Se vier, ótimo, mas eu acho que não seria o caso. Tá? Então,
retirada essa variável da mesa, o que eu penso? A gente tem que trabalhar, sim, para tornar esse sistema, essa ferramenta, o mais eficiente que a gente puder. Né? E aí, sim, a gente tem um caminho de avanço quando a gente fala de tentativa de simplificação, racionalização e transparência desse sistema tributário. E aqui, sim, a gente pode caminhar e pode colaborar bastante. Uhum. Dentro dessa variável, ou seja, eu tirei a carga tributária da jogada e trouxe aqui para a questão da tentativa de eficiência, né, de tornar essa ferramenta mais eficiente, eu vejo aqui, sim, duas outras variáveis e dois outros campos de atuação fortes para a gente tentar trabalhar. Um deles, em que a gente já está muito maduro, o debate ele já se coloca há muito tempo, tá? E, enfim, ele seria até mais simples de ser implementado, a gente já fala. E um segundo, mais profundo, mais difícil, mas que eu acho que, sobretudo nos últimos anos, sobretudo se a gente pensa agora no período pré-pandemia, pandemia e agora nesse, digamos, pós-pandemia, que a gente amadureceu bastante. Tá? O primeiro cenário, que eu não vou abordar com muita profundidade, justamente porque a gente já debate isso há muito tempo, tem muito a ver com a questão do cumprimento de obrigações acessórias. Né? A gente sabe que há muitos anos a gente traz isso para a mesa, basta a gente lembrar daquele famoso estudo, né, que sazonalmente é divulgado pela Price, o Pay in Taxes, em que a gente está lá na liderança, desde, pelo menos de onde eu vi, desde o início da implementação desse estudo, lá nos anos 2000, né, 2004, 2005, a gente está lá na triste liderança, né, de horas despendidas com cumprimento de obrigações acessórias. Né? Se eu não estou enganada, lá nessa época, 2004, 2005, a gente tinha 2.600 horas ano, de acordo com a Price, e na Price eu confio, né? 2.600 horas despendidas com cumprimento de obrigações acessórias por ano. Assim, algo meio distópico. Verdade seja dita, também, se eu não me equivoquei, no último estudo que eu identifiquei, que é do ano de 2020, tomando por base 2018, a gente avançou. A gente caminhou aí, a gente desceu para cerca de 1.500 horas ano em relação a esse estudo, né, esse pagamento, você pagar para pagar tributo. Então, eu melhorei de 2.600 para 1.500, uma melhora bem considerável, verdade seja dita, mas continuamos, mesmo assim, na liderança desse triste ranking, e sendo que o segundo colocado, que também, se eu não vi errado, segue sendo a Bolívia, né, há muitos anos também, tem pouco mais de 1.000 horas, então 50% mais eu tenho do que ela. Se eu comparo, né, com países aqui nossos vizinhos, né, Argentina, Chile, Uruguai e outros, a gente vê que mais ou menos o tempo que eles gastam de 200, 300 horas ano, se eu levo isso para a famosa OCDE, essa média cai para 150. Então, aqui, pessoal, é óbvio que a gente ainda tem muito para avançar, mesmo se a gente considerar dentro dessa variável, dessa melhoria dentro do tempo, de implementação de vários sistemas de tecnologia, como, por exemplo, o SPED, né, a gente vê que ainda assim a gente tem muita coisa para ir adiante. E, como eu disse, tá, gente, debate super maduro, em que a gente volta e meia traz isso à mesa, a gente lembra que aqui, em tese, a gente teria até mecanismos mais simples de ajuste disso, né, bastaria que em atos infralegais, se eu coloco uma obrigação nova, eu converso com a obrigação antiga, e retiro ela do sistema para evitar redundância, para evitar litígio, para evitar judiciário, para evitar gasto de tempo, de energia e de dinheiro de todos nós. Isso já está mais do que maduro, já está mais do que sabido. Não estou dizendo que seja fácil, tá, pessoal? Mas, assim, o diagnóstico aqui é simples, tá? Mas, como eu disse, esse debate ele é mais maduro e a gente já fala há muito tempo. O tema que eu gostaria mesmo de trazer, pessoal, e aí sim, como eu disse, também não chega a ser novidade, mas pelo menos a gente fala de algo que me parece que a gente amadureceu muito ao longo dos últimos anos, e sobretudo nesse período em que lives como essa, debates como esses aqui se fortaleceram, se incrementaram na discussão jurídica. Eu estou falando do que eu chamo, nesse segundo aspecto, de complexidade estruturante do nosso sistema, complexidade estrutural do nosso sistema. Aqui sim, eu acho, gente, que o debate ele é muito mais profundo, ele é muito mais difícil, mas ele precisa ser colocado na mesa, porque, dentre outras razões, mesmo que eu otimize ao máximo essa questão das obrigações acessórias, eu certamente vou esbarrar aqui nessa questão mais profunda e estrutural, que é da complexidade que a gente tem no nosso próprio sistema tributário. Dito isso, gente, dentro dessa variável, então, falando especificamente desse aspecto, eu queria dar só um passo atrás e lembrar o seguinte, tá? Como nós sabemos, o Brasil é um Estado federado, né? Então,
E, na minha opinião, tá, deixando isso muito claro logo de largada para evitar qualquer tipo de ruído, na minha visão, uma escolha fenomenal feita pelo nosso constituinte originário. Tá? Ainda bem que somos um Estado federado, porque se a gente pensa num país do tamanho do nosso, geograficamente falando, com várias situações específicas, várias diferenças regionais, como eu comentei no começo, ainda muito assentadas, se eu tivesse um governo central ainda mais forte do que e não tivesse pulverizado esse poder, certamente teríamos mais dificuldades do que temos hoje com esse Estado federado. Então, aqui, minha opinião, fomos super felizes. Agora, em compensação, pessoal, quando eu falo da ferramenta que municia esse Estado de dinheiro, de recursos públicos, sobretudo tributos, certamente aqui, para mim, a gente se equivocou quando a gente possibilitou que os 3 níveis de entidades federativas tivessem na sua mão a possibilidade a ferramenta de legislar em matéria tributária. Aqui eu acho que sim, a gente errou. Tá? Lembrando que a gente fala de 3 entes, né, sendo que os municípios são, digamos, uma peculiaridade nossa. São 3 entes, uma União, 27 estados, 26 mais 1, e mais de 5 mil municípios legislando em matéria tributária. Tá? Parênteses, pessoal, não precisaria ser assim. Não precisaria ser assim. A gente não seria menos federação se esses mesmos estados arrecadassem os recursos, distribuíssem dentro das suas políticas públicas locais, mas a legislação ficasse em nível nacional. Né? Um exemplo disso é a Alemanha, que todo mundo sabe, ninguém desconsidera que é uma federação, com todas as suas complexidades também, mas adotou esse sistema. Então, não seríamos menos federação se tivéssemos feito essa opção. Tá? Fecha parênteses. Agora, uma vez que essa opção foi feita, pessoal, aqui sim, como eu disse, eu acho que a gente tem um caminho de necessário avanço, justamente porque se eu pego como exemplo, né, os tributos que incidem sobre o consumo, sobre a cadeia econômico-produtiva, tá? IPI, ICMS e ISS, e eu falo de questões econômicas e questões jurídicas, eu vejo como isso daqui trava a nossa economia, trava o nosso sistema e acaba impossibilitando ou dificultando muito não só recursos externos, como mesmo internos, sejam mais bem aplicados na nossa economia. Exemplo simples, tá? Eu tenho aqui uma fábrica, né? Eu sou um produtor, eu sou industrial, eu tenho um comércio, pago pelo meu serviço, que é um insumo, é um serviço essencial para mim de vigilância, ou de segurança, ou de limpeza, o que quer que seja, pago o meu ISS, mas eu não posso utilizar esse valor do ISS, que para mim é um insumo, para pagamento, por exemplo, né, em compensação com o IPI ou o ICMS, porque esses tributos não se conversam. Né? Então, aqui eu tenho uma consequência econômica, que é o famoso efeito de cascata, que pode até ou não necessariamente aumentar a carga tributária, mas, na minha visão, sem dúvida nenhuma, traz mais obscuridade para o nosso sistema, justamente porque eu tenho mais dificuldade de ver qual é a carga tributária que eu assumo. Quando a gente fala, então, pessoal, do aspecto jurídico, não vou nem me aprofundar, né? Dos vários debates que a gente tem de até onde vai o ICMS, até onde vai o IPI, o ISS, o que dá crédito, o que não dá crédito, se restitui, se não restitui, debates infinitos que chegam no STJ, formalizam e depois volta tudo atrás. Aqui, para mim, fica muito evidente, tá? Nesse exemplo aqui, para mim, é o mais evidente, de como nós nos equivocamos nesse modelo de tributação em que todos os entes federados podem legislar. Tá? Agora, é claro, tá, gente, antes da gente avançar um pouco mais, que aqui eu deixo 2 considerações. Existem razões históricas para isso, tá? A gente não pode desconsiderar. Tá? Primeira delas, obviamente, a gente fala de uma questão de poder, né? Porque verdade seja dita, se você tem um tributo para chamar de seu, você tem um incentivo fiscal para dar, você tem uma guerra fiscal para fomentar, você tem uma empresa para chamar, e por aí vai. Contraponto, a gente sabe perfeitamente também, por razões históricas, como o governo central no Brasil é forte. Então, existe sim, na minha visão, uma razão para que esses entes subnacionais eles tenham sim a sua ressalva e acreditem e não confiem na União para que o repasse de dinheiro venha efetivamente e, de repente, ele que não está naquela corrente política do momento, né, se ele não tiver na corrente política do governo central, de repente, se ele vai receber o recurso, se não vai ter um atraso. Então, a gente sabe perfeitamente que isso acontece. Agora, repito, pessoal, independente disso,
é uma discussão que a gente precisa ter, porque com esse nível de complexidade, a gente não avança, a gente não vai além. Tá? Como eu disse, gente, eu acho que esse discurso, esse debate, ele amadureceu muito nos últimos anos, tá? Sobretudo agora no período aí de 19 para cá. PEC 45, PEC 110, Simplifica Já, CBS, agora mais recentemente, a gente pode falar sobre tudo isso depois, caso vocês queiram, né? Reforma do CTN, novo CTN, Código de Defesa do Consumidor, processo fiscal novo, enfim. Temos várias ferramentas que podem, né, se não resolver o problema, ajudar bastante a que a gente tenha um sistema mais simples, mais racional e mais transparente. Tá? Isso está na mesa hoje para debate, pelo menos. Ainda que seja um debate de médio e curto prazo. Agora, de médio e longo prazo. Agora, verdade seja dita também, tá, pessoal? Apesar disso tudo, a gente viu, agora no passado recente, como esses debates, mesmo colocados na mesa, quando a gente achou que eles iam, eles voltavam, iam, voltavam. A gente está nesse momento agora, com algumas questões novas sendo debatidas, como eu coloquei bem no finalzinho dessa última fala, mas ainda em prospecção. A gente ainda vai iniciar o debate. De qualquer forma, pessoal, o fato, como eu disse, é que a gente precisa encontrar um caminho para que, pelo menos, a gente possa avançar. E se não é possível que a gente faça com mudanças mais disruptivas, muitas delas com as quais eu particularmente até concordaria, a gente precisa pelo menos ir além, dar o passo possível para que a gente vá e efetivamente faça alguma mudança que seja ainda que um start nesse procedimento de racionalização e simplificação do nosso sistema. E aqui sim eu tenho uma coisa que eu preciso colocar na mesa, talvez aqui o meu amigo Zé já tenha pescado, e eu, obviamente, eu estou falando da tributação, da possibilidade de reforma tributária aqui do nosso setor, o setor que a gente trabalha, eu, o Zé, e Micaela, de uma certa forma também, que é o mercado de combustíveis. Tá? Aqui eu tenho, sim, uma possibilidade de avanço que está na mesa agora, nesse exato momento, e que a gente pode trabalhar para que ela aconteça. Tá? Quando eu falo, pessoal, de um segmento que tem 30% mais ou menos de representatividade para fins de arrecadação dos estados, e igualmente é de grande percepção da sociedade de como ele é relevante, se eu consigo fazer alguma coisa nesse segmento, talvez eu fomente para a sociedade, né? Fomente entre os entes federados e entre contribuintes e fiscos, uma maior confiabilidade, justamente porque o meu sistema se torna mais simples e eu trago menos litígio, eu trago mais transparência para a sociedade, que sabe quanto paga, por que paga, para quem paga, num mercado que é super representativo e pode sim, repito, ser esse start para uma mudança. Eu tenho, nessa tributação de combustíveis, quando eu falo da Lei Complementar 192, implementada nesse ano, e ressuscita uma antiga ideia da Constituição, da Emenda 33 de 2001, eu tenho aqui uma possibilidade de incidência monofásica sobre os combustíveis, ou seja, um único contribuinte em detrimento do sistema atual de vários contribuintes, substituição tributária. Aqui eu trago mais simplicidade na veia, trago concentração de fiscalização, otimização de recursos. Eu tenho 2, a possibilidade de implementação de alíquotas únicas em todo o território nacional, em detrimento do modelo atual, em que eu tenho cada estado podendo legislar sobre a sua carga tributária. E com base nessa diferença, eu tenho complementos, eu tenho restituições e, principalmente, eu tenho aqui a chance de entrada do devedor quanto mais. Aquele cara que brinca com essa diferença de carga para entrar no mercado de alto faturamento, de baixas margens e violar esse mercado e, principalmente, violar toda a sociedade. Aqui eu fecho a porta para ele. E quando eu coloco, pessoal, o terceiro aspecto dessa melhoria, dessa tentativa de melhoria, de simplificação, de racionalização, de transparência, que é a aplicação de uma alíquota específica, né? Um índice, um percentual que viesse a incidir, a ser aplicado sobre uma unidade de medida, eu trago mais previsibilidade de arrecadação para esse mesmo Estado e eu trago mais previsibilidade de pagamento para nós, contribuintes. Mais transparência na veia, pessoal. Eu acho, sinceramente, que a gente conseguindo fomentar essa discussão agora, nesse momento, tá? Com essa Lei Complementar 192, que depende ainda, para que a gente não tenha insegurança jurídica, de regulamentação efetiva pelos estados, se isso acontece, eu consigo, me parece, começar a trabalhar uma maior confiança entre os entes, trabalhar uma maior confiança entre nós contribuintes e os entes,
e, sobretudo, trazer mais visibilidade para a população, para a sociedade civil, de como se eu tivesse um sistema tributário melhor, mais efetivo, mais eficiente, eu poderia melhorar a vida delas, inclusive para a gente poder atingir aqueles grandes objetivos da nossa Constituição. Tá? Então, pessoal, para concluir aqui a minha fala, que eu acho que eu já falei demais, eu acabo me empolgando com esse assunto, vocês me desculpem, mas eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade única realmente, tá, gente, de poder trabalhar em alguma coisa que sim seja uma ferramenta inicial de processo de simplificação, sem mudanças disruptivas, sem mudanças, de repente, muito difíceis de serem trabalhadas na sociedade, justamente porque a gente ainda talvez não esteja no timing, na maturidade e na confiança necessária para que essas mudanças mais efetivas e mais sérias, mais profundas viessem, mas aqui sim, pelo menos, eu dou um passo importante e inicial nesse sentido. Responsabilidade de cada um de nós de bater na porta do nosso representante nos estados e responsabilidade, sobretudo, de cada um de nós de batalhar para que isso aconteça, porque as nossas batalhas somos nós que batalhamos, né, pessoal? Então, olha, mais uma vez, assim, só para início de conversa, espero que eu não tenha extrapolado meu tempo, tá? Acho que era isso que eu queria trazer de início e fico aqui à disposição para o que vocês quiserem seguir conversando, tá? Obrigado. Posso pegar a palavra aqui, gente? Eu vou deixar perguntas específicas ao segmento, então, para mim, Luiz, acho que faz sentido. E eu queria dar um passinho atrás, porque em toda essa exposição é excepcional. Eu pesquei um assunto que eu acho bastante interessante no quesito simplificação, que é falar de tomada de crédito, técnicas de não cumulatividade, porque eu acho que esse é um ponto bem difícil de pensar simplificação como algo que a gente deseja para o sistema. Porque, assim, quando a gente pensa em obrigações acessórias, é bem mais intuitivo o resultado final que a gente deseja, né? É reduzir, é tornar mais fácil, mais célere para o processo cognitivo, né? Enfim, mais barato, enfim, é mais simples. Agora, para não cumulatividade, eu lembro o seguinte, que quando entrou em pauta a CBS e aquela discussão em torno do projeto, falou-se muito em simplificação. Por outro lado, várias pessoas, né, críticas do projeto, críticas eu não digo só num tom pejorativo, mas que estavam analisando e tirando conclusões a respeito daquilo, começaram a falar, olha, ampliar a não cumulatividade para tudo e retirar a cumulatividade é contraditório com a simplificação, porque se tem uma coisa que é super simples, é tributar receita. É muito fácil tributar receita. E aí a gente tem que colocar outra coisa, outro ingrediente aqui na conta, né, no cenário total, que são as alíquotas praticáveis. Se você pratica no sistema não cumulatividade com altas alíquotas, não necessariamente isso vai ser melhor do que um sistema que tributa receita, assim, honestamente, tributa receita sem técnica de não cumulatividade e com alíquotas módicas. Então, a alíquota praticada também é algo a ser considerado. E aí, no que diz respeito à aplicação da não cumulatividade no nosso sistema, eu queria saber em que medida você acha que a pauta da simplificação encontra um óbice ou um impedimento em uma questão de justiça, em uma questão de capacidade contributiva e de manutenção da empresa, de estímulo à atividade econômica. Bom, Tati, vou tentar responder com o que eu consigo aqui corroborar, tá? Porque a pergunta é bem difícil, mas assim, vamos lá. Não, mas vamos lá. Pergunta maldita, sempre a gente joga. Não, mas foi muito boa, tá? E me ajuda aqui para ver se eu entendi correto que você me perguntou. A Tati estava com essa já na manga, Rei. Já estava na manga. Não, essa Tati é fera. Essa foi boa. Essa foi boa, foi muito boa. Tati, o que eu penso é o seguinte, tá? Vamos lá. Quando eu falo de tributação de consumo, eu vou usar aqui o que eu gosto muito de falar, que não é fala minha, até de alguém muito mais inteligente do que eu, que é do Petit,
Ele fala que não é porque a gente não consegue o ideal que a gente não deve tentar persegui-lo. Ele fala com palavras mais bonitas, mas é basicamente isso. Tá? E para mim, o ideal, quando eu falo realmente de idealizável, seria que a gente estivesse olhando só para o sistema tributário, especificamente para ele, e depois eu te explico por que eu fiz essa ressalva, que a gente tivesse nessa cadeia econômico-produtiva, sim, um sistema 100% não cumulativo. Tá? 100% não cumulativo para todas as cadeias, para toda a economia, e eu explico por quê. Por conta desse último fator que você colocou, justiça. Aqui eu consigo mensurar exatamente quanto eu entendo, né, que eu teria que de carga tributária, né, socialmente admitível naquele momento histórico, naquele local, naquela região geográfica, o que quer que seja, eu consigo mensurar exatamente, capturar exatamente essa unidade de medida. Então, se eu tivesse um sistema não cumulativo plenamente ativo. Tá? Justiça ideal. Qual é o problema disso? O problema disso são vários, a gente sabe. Tá? O problema de realidade, que a realidade se põe, quer dizer, dificuldade de fiscalização, né? Esse é um deles, sobretudo quando a gente fala do nosso país. Não otimização provável de recursos públicos, porque se eu tenho que fiscalizar mais, eu vou gastar mais dinheiro com isso. Não necessariamente com o pessoal também, mas com questões tecnológicas e etc. Então, isso pode ser de difícil implementação. E eu acabo, por conta disso, se eu faço essa escolha de forma, digamos assim, disruptiva, como eu coloquei, né? Colocando aqueles projetos de emenda constitucional que estão mais na mesa hoje em dia, sobretudo a PEC 110 e mais ainda a PEC 45, eu trago aqui um potencial de problemas, sobretudo, que a gente teria com a questão do devedor, quanto mais no mercado como o nosso, né? Em que a gente tem um faturamento muito alto e muita dificuldade de fiscalização. Se eu penso, por exemplo, num sistema não cumulativo puro para o nosso segmento, de fiscalização de mais de 40 postos de combustível, e isso eu estou falando do nosso setor que eu conheço. Tenho certeza que em outros a gente teria o mesmo problema. Agora, repito para você, se eu falo de não cumulatividade como ideal, para mim, ele casa com justiça quando eu falo desse tipo de tributação. Como eu gosto, tá, na minha vida como um todo, de pensar no ideal, mas não me afastar do real, cabeça de jornalista, né, de ex-jornalista, eu acho que a gente tem que ir aos poucos, tá? Mas não aos poucos sem andar. Gente, como diz o professor Marco Aurélio, devagar no caminhar, vamos caminhar. Tá? E nesse sentido, tá, eu acho que se a gente quer fazer uma mudança, um sistema como esse não cumulativo, ele poderia e deveria vir de forma plena, mas não para toda a economia, pelo menos no primeiro momento. Exatamente para que a gente teste, exatamente para que a gente comece a verificar como é a nossa economia e principalmente, gente, isso eu coloquei em algum momento da nossa fala, como a nossa sociedade desenvolve cidadania fiscal. Isso não é da noite para o dia, pessoal. Isso não acontece de um dia para a noite. A gente não pode pegar o direito, e muito menos o direito tributário, ou qualquer ramo do direito, e descolá-lo da realidade que a gente vive. Né? Então, no fim das contas, se o direito é uma ferramenta para que a gente fomente uma sociedade melhor e etc., tem que tirar o direito tributário. É outra ferramenta. Então, eu não vou usar essa ferramenta se talvez nesse momento, dessa forma, eu ainda não consiga efetivá-la. É por isso que eu penso que, por mais que não seja o mais justo que a gente possa pensar, um sistema para o nosso mercado, por exemplo, monofásico, que foi o que eu coloquei como exemplo, ele funcionaria, ele tenderia a funcionar. Porque eu blindo um setor que economicamente é muito relevante, coloquei aqui número na mesa, 30% de arrecadação de ICMS em média vem disso, então ele é relevante, eu blindo esse segmento, jogo para outros setores da economia, talvez menos propensos a uma concorrência desleal, ou uma sonegação fiscal, ou aqui eu mesmo implemente melhores mecanismos de fiscalização ao longo do tempo, não como atividade, e vou testando. Isso é histórico, isso é movimento histórico. Eu não fico engessado. O meu melhor hoje não é o meu melhor amanhã. O meu pensamento de hoje não é o meu de amanhã. E eu digo para vocês, tá, gente? Por isso que eu fiz aquele corte no início e eu vou fechar minha fala já já. Eu penso que, em termos de justiça, se eu penso só em direito tributário, não como atividade para esse tipo de cadeia econômico-produtiva, é o mais justo hoje. Mas sabe o que eu acho que é mais justo mesmo? Se a gente tivesse um sistema muito mais simples, eu não vou nem entrar no aspecto do tributo único não, tá, gente? Que está em moda hoje, está na moda hoje em dia, mas em algo próximo disso,
mas em que eu tivesse o direito tributário e a tributação funcionando como suporte exclusivo de arrecadação de recursos e pulverização em serviços públicos e em serviços para a sociedade. E o excedente, para aqueles que são hipossuficientes, eu repassaria na veia para eles. Eu repassaria na veia. Usaria essa ferramenta como mera ferramenta arrecadatória e reverteria isso em benefício da sociedade. Para mim, isso é o ideal. Então, se isso significa uma alíquota única no futuro, ou um tributo único, eu não sei, pode ser que sim. Hoje não. Hoje não. Mas amanhã, por que não? A gente não sabe. Tá? Então, não sei se eu te respondi, mas se eu não respondi, pelo menos eu acho que devo ter enganado mais ou menos bem. Bem demais como respondeu muito bem. Foi excelente, deu um show. Olha só, vou aproveitar essa pergunta da Tati. A gente combinou por fora, tá? Isso aí até parece, a gente nem chegou a falar, mas eu queria justamente fazer uma pergunta vinculada não com atividade, mas vinculada a um artigo que eu amo, para não dizer o contrário, que é o 166 do CTN. Qual o problema com relação a isto, levando em consideração essa discussão da monofasia? Eu acho que a gente tem um grande problema com relação a isso no Brasil, e eles existem, primeiramente, em relação ao 66, segundo, em relação ao critério de crédito. Porque a não cumulatividade, eu super concordo com você, Fábio. Aliás, eu assino em tudo que você falou. Eu acho que realmente a não cumulatividade ela é um excelente mecanismo de justiça fiscal, de aferição de capacidade contributiva, de busca da neutralidade tributária. Eu acho que essa é a ideia. O grande problema é que a não cumulatividade ela não consegue atingir esse objetivo partindo do pressuposto que eu começo a briga no início. O que gera crédito para eu poder baixar? E a gente sabe que no âmbito do ICMS e na nossa área de atuação é uma das maiores brigas. É geração de crédito e 2, a questão de que, bom, e se eu paguei mais e eu tenho direito a repetir? Eu repito ou eu vou ter que pedir autorização para 1.600 pessoas, 1 bilhão de pessoas para quem eu repassei, inevitavelmente, esse custo tributário no preço? Inclusive, eu queria ouvir a tua opinião com relação a essa situação, da gente trazer um fenômeno econômico, né, que claramente existe não só em relação ao ICMS, mas existe em relação a demais tributos, e também direto, e também IPTU, e também conta de energia elétrica, e também toda despesa, porque tudo aquilo que é despesa é repassado no preço, isso é natural, né? E a figura do contribuinte, de fato, na verdade, é a figura do consumidor. Então, são brigas distintas. Como é que a gente consegue, num regime de simplificação tributária, né, onde eu estou encurtando as coisas, criando tributação de elo só, justamente para facilitar a fiscalização, a gente consegue também acabar com essas discussões paralelas? Não adianta eu centralizar a discussão e continuar dizendo, olha, você que centralizou a tributação não pode repetir, você tem que pedir autorização para 1.600 pessoas. Então, assim, como é que você vê essa... Olha, Micaela, aqui eu teria tanta coisa para tentar falar e eu vou começar pelo final do que você comentou, tá? Enfim, assim, correndo aqui o risco de estar falando algumas besteiras e não estar respondendo exatamente o que você perguntou, mas eu vou começar por aqui. Para começo de conversa, esse artigo não conversa com substituição tributária. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Tá? Seja em aspectos históricos, né? Porque quando ele foi implementado sequer havia, pelo menos no modelo atual, então, por definição, ele nem sequer existia naquele momento esse modelo que a gente conhece hoje como substituição tributária, e não conversa economicamente também. Enfim, quando a gente fala de uma trava que é colocada para que eu recupere um valor que eu arquei de tributo no fim da cadeia e que foi recolhido lá no início dela por presunção a maior, sim, isso daqui chega a ser um raciocínio até um pouco tacanho, até um pouco pequeno mesmo, porque isso não fecha economicamente, tá, pessoal? Então, o que eu quero colocar com isso, que eu não vou nem me alongar, a gente sabe que o STJ parece que, e eu digo sempre parece que, porque enquanto no STJ as coisas não estão relativamente pacificadas, a gente fica preocupado, mas parece que isso vai fechar no STJ de forma favorável ao contribuinte pela não aplicação das condicionantes do 166. Maravilha quando a gente fala de forma favorável ao melhor direito, Fabão. É importante colocar isso. Ao melhor direito. Sem dúvida, Zé. Aqui, Concordo. acidentalmente, é a posição do contribuinte, mas eu acho que o amigo está colocando com perfeição. O sistema, a lógica subjacente ao 166, se você jogar na substituição, ele simplesmente não cola. Concordo, Zé. E aí a gente pega, tá, pessoal? Por isso que aqui
eu estou tentando misturar, porque a gente falou isso na pergunta, né, na conversa, com 66, com não como atividade, com STJ, com substituição tributária, mas vejam, na minha visão, se eu tivesse um sistema de não como atividade, que não é esse brasileiro, que a gente fala de crédito físico, pessoal, isso não existe. Isso simplesmente não existe. Né? Assim, não, como é que eu fico muitos anos em discussão no judiciário para saber se determinado bem, determinado insumo, dependendo aqui do que eu estiver falando, dá direito a crédito ou não, a depender se isso não faz sentido. Então, assim, eu tento desvincular o instituto, tá? E, sobretudo, quando eu penso esse instituto, sim, na linha até do que a Tati comentou, né? E você própria, Micaela, de uma tentativa de a gente trazer neutralidade fiscal, de certa medida, justiça fiscal, eu tento desvincular esse instituto daquele que foi criado no Brasil. Não é exatamente igual. Não? E na largada já não nasceu igual. Lá em 66, já não nasceu igual. Então, gente, assim, mais uma vez, não é que eu seja um super defensor da não como atividade, não, tá? Depende. Eu acho que depende. Mas eu acho que ela, como ferramenta, dependendo de como for implementada, não necessariamente vai trazer mais simplificação. A gente já passou por vários movimentos de simplificação ao longo da nossa história e a gente viu que no começo a coisa funcionava um pouco melhor e depois, com todos os puxadinhos que foram colocados, não andou tão bem assim. Se isso a gente trouxesse para o sistema de não como atividade e um ajuste no qual eu, de largada, eu retirasse dele essa questão de a gente falar de créditos físicos e passasse para créditos financeiros, eu acho que eu já resolveria aqui uns 85% do problema nesse sentido da simplificação que eu coloquei. Significa dizer que a gente não teria problema? É claro que não, tá, pessoal? Eu acabei de colocar aqui um exemplo no qual eu busco não fazer isso de forma atabalhoada, de forma irrestrita em toda a sociedade. Acho que não em toda a economia. Não faria sentido no momento inicial. Mas a gente precisa testar. Esse que é o meu ponto. A não ser que a gente esteja satisfeito com o modelo atual que a gente tem. Então, assim, lembrando que na minha fala eu falei, um dos principais problemas, na minha visão, na verdade, o principal problema está na largada. E eu nem falei disso depois mais. E a gente ter colocado todos os três níveis, de entes federados para legislar. Eu não estou nem considerando isso agora, tá, pessoal? Eu estou indo já ler, estou partindo da premissa de que isso está posto e que essa discussão vai demorar um pouco mais para a gente poder avançar. Mas, dentro dessa realidade, se eu pego um sistema e torno esse sistema um pouco mais híbrido, não como uma atividade financeira, para boa parte da economia, e incidência única em outra parcela, talvez eu consiga avançar com o tempo. É uma tentativa. Perfeito. É isso, Posso? meu amigo. Por favor, manda Gente, brasa, manda brasa. o negócio é o seguinte, eu tenho aqui várias coisas para perguntar, mas então eu dou aqui um espacinho e aí senão eu vou e trago mais um ingrediente. Tá. Posso mudar então, pegar uma tangente e ir para um outro ponto? Simplificação, ou melhor dizendo, o contrário da simplificação, a complexidade, que é o problema que a gente tenta sanar com essa pauta, tem muito que ver também com cognoscibilidade do sistema, das regras que nos regem. E aí isso toca em várias coisas. Isso resvala para tanta coisa que a gente pode debater, mas um dos pontos a cognoscibilidade do sistema, das regras, tem que ver com como essas regras são formadas. E elas são formadas por linguagem, por texto. Então, aqui tem o trabalho do legislador e tem um problema de limites da linguagem. O que a linguagem ela pode prover. E se a linguagem é uma forma, é um veículo pelo qual a gente comunica a realidade, e considerando que a realidade é muito complexa, uma pergunta que eu tenho é: em que medida a simplificação é palpável? É um objetivo real. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que eu queria conectar nessa mesma temática, nessa mesma oportunidade, como que a gente pode, qual é o papel do legislador nisso, né? E como é que a gente pode exigir mais responsabilidade do legislador ao realizar o trabalho dele, que é produzir esses textos que podem conduzir a mais complexidade, porque
né? Toda a sociedade olhando para o direito posto, o direito escrito e tentando extrair dali o que quer dizer. E isso considerando a dúvida que é gerada nos próprios tributaristas, que em tese deviam olhar e falar, não, é exatamente isso aqui. Mesmo nós que dedicamos uma porcentagem muito grande do nosso dia a dia a isso, mesmo nós a gente fica meio perdido de vez em quando. Então, são essas duas perguntas. Em que medida a simplificação é factível? É porque a realidade é complexa. E qual é o papel do legislador nisso e como é que a gente pode cobrar do legislador uma atividade mais diligente nesse sentido? Posso tentar só uma introdução para o Fabão, meu amigo? Só uma introdução. Quando você falou de cognoscibilidade, me veio à cabeça algo que eu ouvi uma vez, acho que Joseph Blatter, que era o antigo presidente da FIFA, teve alguns problemas aí na gestão dele, mas enfim. Por que o futebol é o jogo mais praticado no mundo, Tati? Referência. Sabe por que o futebol é o jogo mais praticado do mundo? Porque as regras dele são conhecíveis para todo mundo. São fáceis de entender. E aí, só uma citação agora para levantar a bola pro Fabão. Da Vinci. Simplicidade é o último grau de sofisticação. A melhor comunicação que eu faço é aquela... Eu posso falar aqui uma porção de coisa bonita. Eu só vou cumprir o meu papel de comunicador se o que eu falar, vocês três e mais as 28 pessoas que estão aqui com a gente entenderem. É verdade. Se eu não fizer isso, se eu não for capaz de me fazer entender, irmã, eu posso ter feito aqui uma coisa assim... carnavalesca, mas eu não comuniquei. Posso fazer um complemento? Claro, vai, deixa eu Tati. só fazer um complemento antes de passar a bola, efetivamente. Viu? A gente está quase jogando futebol aqui. Um lado pro outro. Muita gente exemplifica a complexidade do nosso sistema com o fato de existirem muitos regimes especiais. Então, a gente tem regras gerais para determinados tributos, regra geral do sistema, e aí o sistema ele vai ramificando e criando várias excepcionalidades. Mas se a excepcionalidade ela está estampada no sistema de maneira clara, se a regra está clara, olha, se atender a esse requisito, a regra da tributação é por esse caminho. Se for claro, será que isso é uma complexidade ruim? E aí, eu vou até chamar, eu vou até lembrar do professor Carlos Alexandre, lá da UERJ, aqui nessa oportunidade, porque quando nos debates que a gente teve na disciplina de Direitos Fundamentais, depois ele até pegou um gancho desses debates e fez um grupo de pesquisa sobre complexidade, mas eu, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer esse grupo de pesquisa. Mas ele já suscitou isso em Direitos Fundamentais. E ele falou em uma complexidade qualificada. Acho que não foi essa expressão, ou complexidade útil, que é aquela complexidade que a gente não consegue escapar, porque a gente quer atender uma particularidade de um determinado segmento, e aí a gente cria uma rota alternativa da regra geral, então a gente cria complexidade, porque a gente está criando um regime especial, mas pelo menos as regras estão claras e tal, então é uma complexidade útil, mas ela é cognoscível. Esse é o ponto. Só mais uma levantada de bola para Milady. Conhece um camarada chamado Neil deGrasse Tyson? Ele é um astrofísico responsável por um programa de questões também espaciais no Museu de Arte Moderna, no Museu de História Natural de Nova York. Ele fala de astrofísica. Se você jogar o nome dele no YouTube, ele fala de uma forma que a gurizada entende. Ou seja, é possível falar sobre o que é difícil e complexo fazendo-se conhecer, fazendo-se entender. Eu acho que você matou a pau quando você falou a questão da linguagem.
o complexo, para ser explicado, não demanda rodeios. Ele pode ser explicado de uma forma direta. Eu acho que é muito mais uma questão de tentar colocar o ponto da forma que as pessoas vão entender, que o público vai entender. Quando a gente trata do direito, o público aí, tanto o contribuinte quanto o fisco. Posso Eu roubar a citei o bola? professor Tyson porque ele é fantástico na clareza Tá todo mundo para explicar jogando, coisas tá dificílimas. Ó, vou roubar a bola rapidamente, tá? Seguinte, o que acontece? Eu acho que também a gente tem que delimitar um pouquinho até que ponto a complexidade ela traz uma dificuldade. Porque, veja, a dificuldade de compreender um sistema não é só porque ele seja complexo. O sistema ele pode ser simples, mas as regras podem não ser postas e a solução de controvérsias nesse sistema pode não ser clara. A complexidade ela advém de várias ramificações e intercâmbios. Mas se esses sistemas e se esses caminhos eles existem, estão claros, existem regras para a solução das dificuldades que vão ser encontradas, é uma complexidade com a qual se convive. Ela gera mais custo, ela gera mais tempo, ela pode gerar algumas questões que demandem um esforço maior para a solução, mas isso não significa que seja uma burocracia, porque também tem gente que confunde complexidade com burocracia, né? Então, veja, no meu sentir, por exemplo, que sou a fã da capacidade contributiva, a complexidade, por um lado, me ajuda muito na capacidade contributiva. Quanto mais simplificado se torna o sistema, é ruim para você poder aplicar a contributiva de um modo geral. Então, uma simplicidade excessiva, ela traz uma simplificação excessiva que afasta algumas materializações constitucionais de princípios que nós temos. E aí são opções, tanto é que geralmente esses regimes mais simplificados, eles tendem a ser opcionais, né? Justamente porque eu opto por aquela simplificação, por não ter uma complexidade maior que me enseje determinados dispêndios e, obviamente, eu abro mão de determinadas garantias que eu possuo. Então, eu acho que também é importante a gente imaginar, dentro desse contexto, que não se considera a complexidade odiosa. Apenas ela deve existir aonde é íncita a necessidade dela ser verificada. A grande dificuldade que eu vejo é você fazer esses limites. Sim. Tá? Porque, por exemplo, e como solucionar esses conceitos de um modo geral? Né? Porque dentro da lógica, por exemplo, e aí só colocando mais um ponto para passar a bola para você aí, Fábio, se ninguém quiser fazer uma outra interlocução. É a seguinte, por exemplo, acho interessante a lógica da padronização da alíquota com relação ao ICMS monofásico, porque isso é um problemaço. A questão com relação à guerra fiscal, ela fica mitigada se eu impeço a possibilidade de você conceder benefícios agora, dentro do sistema estruturante como um todo. O que eu vejo também, e aí você trouxe na sua fala um ponto que eu achei muito legal e que eu acho que dá para a gente explorar mais, que é a questão relativa ao seguinte, os estados se conformarem a essa nova lógica. Porque o que a gente tem? Né? A guerra fiscal ela existiu de fato, mas ela existiu contra uma previsão constitucional. Todos sabiam disso. A tributação entre estabelecimentos do mesmo titular já havia súmula 66 antes da TC 49. Então, assim, a gente sabe que existiram regras que foram postas de uma forma ou de outra que orientam os estados não as cumprem. E aí é uma questão. Bom, e aí? Será que fazendo essa monofasia, ou gerando essa situação de uniformidade, os estados vão submeter a ela ou vão se insurgir? Será que existe alguma penalidade, além da mera inconstitucionalidade? Porque o grande problema que a gente viu hoje no Supremo, e eu confesso a você, e gostaria de ouvir vocês por especialistas que são em ICMS, é o seguinte, cara, o Supremo agora botou o problema no colo do contribuinte. Né? Ou seja, se eu tenho um benefício fiscal que é inconstitucional, eu declaro que é inconstitucional no modulo, beneficiou, paga de novo. Tchau. Vai pagar com multa aí, vai pagar com juros. Quer dizer, multa normalmente eles tiram pela questão da lei, mas vai pagar com juros o período. Ou seja, você teve o custo. Né? Então, assim, vai ter glosado crédito, porque antigamente a lei inglesa protegia isso, né? Naquela decisão que todo mundo repetia, não glosa crédito. Agora já estão autorizando glosar, um ente está brigando com o outro. Então, assim, os benefícios fiscais inconstitucionais não ficaram mais como problema só do Estado. Passaram a ser solidarizados com contribuintes. E no mercado, como você bem falou, que é
alto custo, que é alto lucro, que a concorrência é estreita. A gente sabe que uma situação dessas pode gerar um prejuízo absurdo, né? Então, a questão é como a gente convive com isso. Bom, pessoal, muita coisa. Muita coisa. Não, mas excelente, tá? Porque, assim, no fim das contas, gente, aqui a gente acaba tendo um debate que é quase filosófico, né? Então, assim, eu adoro isso, então, para mim, é super rico. E aí, tentando trazer alguns dos pontos, tá? Que é para colocar um pouquinho da minha visão, talvez eu não tenha frisado isso de forma mais objetiva, deveria ter feito, mas quando a gente fala de simplificação, pessoal, não é sinônimo de tornar simples. Nunca pode ser isso. Tá? Tornar simples não é sinônimo de simplificar, são coisas diferentes. Né? Nosso amigo Zé trouxe aqui uma frase do Da Vinci que eu gosto muito, que é essa da questão da sofisticação, de que a simplicidade é a sofisticação suprema. Eu acho maravilhosa essa frase dele, como não seria diferente. Diferente seria se ele achasse uma minha. Mas eu tenho outra, pessoal, que eu gosto muito também, que é quando a gente lembra do Antônio de Saint-Exupéry, que ele fala que a perfeição ela está não em ajustar, mas assim você não tem mais o que retirar. Está aí dentro de tudo que a gente falou. Tá aqui dentro de tudo que a gente falou. Agora, onde está o limite ótimo para isso? Eu não tenho a menor ideia, gente. Eu não sei na minha vida, que dirá no sistema tributário. Né? A gente tem muita coisa para evoluir. A gente tem muita coisa ainda para ajustar, muita coisa ainda para retirar e muita coisa para manter. Tá? E assim, concordo demais com o que você falou em alguma das suas passagens, tá, Micaela? De que não é toda simplificação, não é tudo que é simples que você vai bater palma, você falou com outras palavras mais bonitas do que a minha, e não é todo complexo que eu vou vaiar, que eu vou achar que é ruim. Depende, sempre vai depender. Sempre vai ficar naquele limite, vai estar naquela tentativa de, entre aspas, perfeição, que o nosso camarada do Pequeno Príncipe colocou. Tem que achar o limite do ótimo. Você tem que achar o limite do ótimo. E eu, sinceramente, acho só o seguinte, tá, pessoal? Que não é porque aqui a gente colocou muitas coisas na mesa. A gente falou de não combatividade, falamos de problemas de não cumprimento de normas pelos estados, falamos também de problemas também que tocam nós, contribuintes, porque lembremos que o cara que trabalha de forma desonesta, ele é, entre aspas, um contribuinte, somos nós, a sociedade. Falamos aqui também de questões também econômicas, justiça social e etc, etc. Então, no fim das contas, pessoal, eu fico com duas observações. Primeiro, a gente tem que fazer, como meu amigo Zé muito bem diz, volta e meia, a gente tem que priorizar as prioridades. Né? A gente tem que ir pouco a pouco, passo a passo, mas caminhar. Isso aqui eu concordo demais. E a gente tem que saber quais são as batalhas que a gente briga hoje, nesse momento, para um caminhar, para um avançar, para um momento ótimo da gente achar o modelo que seja o melhor possível dentro daquele momento histórico que a gente tem. Né? Então, como eu coloquei na minha fala, eu acho que assim, o caminho que a gente enxerga, pelo menos em termos teóricos, né, pode ser equivocado. Eu posso estar falando aqui alguma coisa que, se testada for, se mostra equivocada, quando eu defendo para o modelo atual, para o nosso momento histórico atual, uma tentativa de blindagem de um setor que é super representativo em termos econômicos, com um modelo tributário que parece que vai funcionar. Tem todos os ingredientes para funcionar. E ele tem todos os ingredientes para funcionar por duas razões. Primeira, eu tiro o dinheiro da mão de muita gente, isso me ajuda, e eu concentro energias de fiscalização em pouca gente. São essas duas lógicas que eu me fundamento. Vai funcionar? Eu posso garantir que vai? Não posso, eu não sei. Mas o ponto é, a gente não testou. A gente não testou. A gente testou o que está aí. E o que está aí não tem dado certo. Como o judiciário vai se comportar lá na frente, dependendo das discussões que venham a surgir? Não tenho a menor ideia, pessoal. A gente não sabe. Eu acho, mais uma vez, que batalhas por batalhas sendo travadas, a grande batalha que a gente tem é uma batalha muito mais profunda até do que tudo que a gente está falando, que é de construção de cidadania. Cidadania que aqui na nossa praia é cidadania fiscal, e você saber perfeitamente que você é contribuinte e você tem orgulho disso, porque você tem que ser, sim, um pagador de tributos, dever, mas você tem que ter o orgulho também de ter o direito de pagar tributo e construir a sua cidadania em cima disso. Eu acredito demais nisso. Passe de mágica funciona, retórica funciona, conversa aqui entre a gente funciona? Claro que não.
que funciona é a atitude. Atitude, soluções estratégicas, caminhos estratégicos e pouco a pouco. Solução mágica não tem, gente. Está cheio de gente vendendo solução mágica, dizendo que vai fazer um passo de mágica e o judiciário vai ficar mais coerente, os estados vão passar a respeitar as regras, os contribuintes também vão passar a exigir a nota fiscal e não querer dar volta também, né, para poder dar os seus puxadinhos daquele modelo de antigamente de pegar recibo de dentista para não botar no imposto de renda. Isso é tudo educação, pessoal, construção de cidadania. É da noite para o dia? Não é. Vai ser mais simples? Não sei. Mas talvez seja mais racional. Eu acho que o ponto é esse. Racionalização e construção de transparência. Aqui a gente caminha para um patamar diferente. Se a gente não fizer nada, vão ficar sempre nas mesmas discussões e a gente não avança. E um rápido parêntese, além das palmas, fantástico, meu rei. Eu tenho que citar, quando a gente fala, essa fala sua me lembrou imediatamente muito do que eu já ouvi e li da professora Daniele Nascimento. Um abração para ela, para toda a família. A professora Daniele fala muito nessa questão da confiança, da geração de uma nova cidadania, de as duas partes que hoje ainda se colocam como antagonistas se aproximarem. E aí eu apelo mais uma vez para o seguinte ponto. Se você tem duas partes tão distantes, você tem que falar um idioma comum. Uhum. Você só começa a falar um idioma comum se você começar por baixo. Se você começar com o simples. O ET, quando chega na Terra, o gurizinho fala com ele com simplicidade. Eles conseguem se comunicar porque ambos cedem às complexidades desnecessárias e se agarram inicialmente ao que é básico, ao que é simples, ao que é necessário. E aí eles se comunicam. E vou fechar, pelo menos, a minha parte aqui, também trazendo um aspecto que você trouxe, que é a citação. Eu até botei aqui online, porque eu quero citar exatamente. Martin Luther King Jr. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Eu acho que a gente precisa se mexer. Eu estou com você até o fim. Perfeito. Excelente, Zé. Concordo demais. Eu tinha aqui uma observação para fazer, mas depois dessa citação... Não, mas faça, Milady Tati. Pô, você está sendo o grande motor dessa prosa, minha amiga. Eu estou cheio de metáfora aqui. Eu gostei muito de uma palavra. Só da escada. Eu gostei muito de uma palavra aqui, que é racionalização. Me parece que é um ponto de meio de caminho, onde a simplificação encontra essa complexidade necessária. É a racionalização. E a cognoscibilidade. Você tem todo um sistema que precisa ser complexo para atender uma realidade complexa, mas isso é cognoscível, isso faz sentido, tem uma razão de ser. E aí, também em harmonia com o que o Zé falou, e até resgatando palavras da Dani, parece que os contribuintes, de maneira geral, pensam e enxergam o direito tributário como algo que não é feito para eles, é feito contra eles. E muitas vezes, ainda tem outra coisa, às vezes o sistema ele não é feito para os contribuintes ou para a economia. Às vezes o sistema está sendo feito para segmento aqui, segmento lá e tal. E aí a gente tem um emaranhado de normas que, se a gente tentar buscar um fundamento comum, a gente não consegue. Isso pode ser uma complexidade ruim. Tem um artigo que fala sobre isso, da complexidade de boa qualidade, uma complexidade de má qualidade, do Vito Tanzi. E ele fala do lobby como uma atividade que acaba conduzindo a resultados ruins nesse sentido. E o lobby, feito por algumas parcelas da sociedade, não por outras, ele acaba conduzindo a esse resultado negativo e ele acaba mostrando que se mais parcelas da sociedade, se a sociedade como um todo fosse se deixando levar para esse lugar de melhor educação fiscal, nós poderíamos ter um sistema no futuro mais racional. Porque aí você tem mais pessoas com mais backgrounds diferentes querendo participar, querendo aportar. Isso eu acho que não
cabe apenas à sociedade evoluir com espontaneidade. Eu acho que não acontece assim. Acho que as instituições têm um papel importante nisso. Eu acho que tem que começar pelo público para que o particular ele entre nessa roda. Mas me parece que esse é um ponto interessante de fazer com que os debates em torno de um determinado projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição, receba aportes do máximo de pessoas possíveis, técnicas nas suas respectivas áreas, como uma espécie de diversos amici curi, só que em vez de Peter Aberle, né, irmão? corte... Peter Aberle, a Sociedade Aberta de Intérpretes do Direito. Exato. O problema Exatamente. disso é você ter gente qualificada para falar. Porque o que acontece? A gente acaba aqui na tributária, é um núcleo de 10 pessoas. É isso. Então, assim, você sai na rua, você vai falar com uma criatura, com um garçom que te serviu no bar, ele não sabe o quanto é pago de ISS. Exatamente. Ele não Isso. sabe o quanto ele se o que é recolhido no que ele está vendendo é ICMS ou ISS. Quanto ele paga de imposto de Ele não renda, sabe quanto ele está pagando em tudo que ele consome. Mas aí, meninas, tem a questão do ponto ótimo. Vou dar um exemplo que Fabão conhece bem. Existe um conjunto de ações constitucionais perante o Supremo, neste exato momento, em que se entendeu o seguinte: vamos chamar todo mundo para a gente debater e fazer um acordo em cima disso, em cima da Lei Complementar 192, em cima da Lei Complementar 194, em cima da DPF 94, diversas outras. A DI 7164, que é sobre a monofasia, chamaram todo mundo. Sabe quem que esqueceram de chamar? O contribuinte. Ah, Exato. nossa. Só, né? Só. Só ele que ficou fora da Esse é o festa. ponto. Quando eu falo de sociedade aberta, tem que ter assento contribuinte. A gente não pode achar que a discussão das leis complementares 192 e 194 são discussões do poder central contra os poderes regionais, pelo amor de Deus. Qual é a solução que a gente vai conseguir tirar disso se o destinatário da norma não está à mesa? Pois Entende é, o ponto? Pois é. Vai estourar de... Não, desculpa, Zé, mas eu acho assim que nessa hora é importante só a gente pensar. O contribuinte, muitas vezes, ele é qualificado para debater, mas outras vezes ele não é. Então, trazer um contribuinte que nada sabe para falar é a mesma coisa que nada. Aí é uma coisa fake. Eu vou dizer, eu tenho uma audiência pública, que não estava vendo até no projeto, achei engraçado, até agora não consegui entender ainda qual é a concepção disso, mas vão conseguir me explicar. Eu ter uma participação pública no processo administrativo. Tipo, para mim, isso e nada, sinceramente, desvirtua a lógica do processo administrativo, mas beleza. Tudo bem, está lá escrito. Aí alguém vai participar publicamente do processo administrativo. A criatura não entende nada. O que ela fala ali vai servir de alguma coisa? Não. Eu quero só ouvir ele falar para dizer que eu ouvi. Aí a pessoa foi lá e falou, valeu de alguma coisa, também não. Então, assim, eu acho que é importante a gente começar realmente uma educação de base, ensinando as pessoas o que é ser consumidor, o que é ser contribuinte, o que é repassar o prazo, o que eu tenho direito. E aí a gente consegue realmente ter um debate qualificado com a sociedade como um todo. Agora, uma observação que eu acho relevante, tá? Eu acho que também é importante que a gente trabalhe tributação sobre segmentos. Porque o que a gente vê? Né? Uma coisa é o tributar renda. A renda todo mundo ganha. Eu não tenho discussão. Então, é uma discussão da sociedade como um todo. Agora, você imagina, eu vou tributar o segmento de comunicação. Eu vou tributar o segmento de óleo e gás. Eu vou tributar o segmento de energia elétrica. Eu vou tributar o segmento de mineração. Apesar de terem essas atividades algumas coisas em comum, elas têm milhares de coisas diferentes. E se a gente quer fazer um debate com pessoas que não conhecem do segmento, simplesmente vai sair abóbora. Como eu já vi situações onde foi concedido pelo Estado benefício fiscal de diferimento de ICMS quando você comprava gás para produção de energia elétrica. O problema é que você não sabia quando é que o gás saía para a produção de energia elétrica. Você não conseguia materializar isso, então o benefício ele nunca foi aplicado. Então, assim, coisas que eu acho que são importantes a gente discutir também. Esse negócio, dentro desse tema de tributação de segmento, uma coisa que eu acho muito interessante é se o debate ele deve ser intrasegmento ou também extrasegmento. Se quem está fora também tem algo a dizer a respeito.
será que se fosse só o segmento discutindo a tributação dele próprio, isso não poderia criar disparidades anti-isonômicas com outras atividades econômicas? Eu digo isso, faço essa observação porque eu, hoje, por acaso, estava estudando um projeto de lei que regulamenta os jogos. E tem lá o capítulo que dispõe sobre a tributação da atividade. E a tributação sugerida para bingos, cassinos, esses jogos de azar de maneira geral, é de uma alíquota máxima de 17% sobre a receita bruta. Aí eles definem receita bruta como tudo que eles recebem das apostas, deduzidos os prêmios e nada mais de tributação sobre renda e faturamento. Nada. Não tem PIS, não tem COFINS, não tem imposto de renda. Acabou. 17% sobre receita bruta e receita bruta dentro dessa delimitação, né? Que deduz os prêmios. Fiquei pensando, caramba, um negócio desse será que passa? Porque eu achei bem... É bom em jogo, de passar é bom. Não é? Ótimo! Segmento, ótimo negócio. Eu já estou abrindo o bingo do Zé, não sei vocês. Se quiserem, a gente faz aqui no esquema. Participar da sociedade, né? Não, assim, eu acho que é importante, eu acho que é interessante você ter uma visão geral, mas é muito importante você ter uma participação de pessoas técnicas. Por quê? Senão, primeiro, gente, acaba que ao fim e ao cabo, você não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma. Você vai ter que ter um momento que você vai fechar um grupo de pessoas. Agora, eu acho que é muito importante no debate da tributação, da regulação, não só tributação, regulação do segmento, né? A gente está vendo aí discussão com relação a sandbox, o Luiz entende disso a beça. Então, tem a questão da sandbox, o pessoal está regulando com um teste ocorrendo. Então, eu acho que é muito importante a gente entender. Claro, a sociedade tem que discutir tributação. Agora, existem determinados nichos que a gente não vai poder abrir mão do conhecimento técnico, senão a gente vai estar regulando a coisa errada. Às vezes a gente vai estar tributando menos do que poderia, ou tributando demais, ou inviabilizando a atividade econômica. Então, assim, nada contra você ampliar o discurso depois que você já fechou pelo menos os cernes básicos com aqueles que conhecem aquela área, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer no Brasil mais, porque, infelizmente, a gente tem muita lei que é completamente dissociada da realidade. E se vocês me permitem, pessoal, pegar aqui, de repente, um último gancho, né, que eu não sei qual é o horário, então se deixarem eu vou ficar aqui falando a noite toda, porque eu amo esse assunto. Mas, se você me permite pegar esse seu último gancho, Micaela, eu acho que são duas coisas que conversam aqui. Tá? A gente está falando, no fim das contas, nas duas situações, quais duas? O rapaz lá, o garçom lá do bar, que está vendendo, não sabe a questão do ISS e do ICMS. E da discussão mais técnica de setor, ou me levar para o STF para debater um tema que vai mudar não só a minha vida, mas a vida de todos nós, um cara mais técnico, eu estou falando nas duas situações, eu estou falando da mesma coisa. Educação e construção de cidadania fiscal. Exato. Eu não preciso ser médico para saber que tem coisas, né, da vida que se eu fizer, eu vou me machucar, mas aí eu posso pegar aqui uma Novalgina e tomar um remédio de dor de cabeça, etc. Mas aí se eu vou operar minha cabeça e não vou no neurocirurgião, é óbvio que eu vou. Mesma coisa. Então, assim, enquanto a gente não também... É porque a gente, às vezes, tem uma tendência a buscar padrões para tudo. Nem sempre a gente vai ter padrão. É difícil, né? Depende muito da situação. A gente vai entrar na questão, mais uma vez, de racionalizar. A gente vai buscar sempre um ponto ótimo, a depender de qual for o nível de debate, a profundidade do debate, etc. Mas eu acho de verdade, tá, pessoal, que o grande caminho são esses dois. Primeiro, eu levar para o conhecimento de que hoje não tem a transparência fiscal que ele tem que ter. Ele tem que saber o quanto ele arca de tributo em cada cafezinho que ele compra. Eu não sei. Eu que sou técnico, eu não sei. Não sei se vocês sabem, se souberem, Deus te proteja. Eu não sei. Tá? Se eu não sei, se nós talvez não saibamos, que dirá uma pessoa mais humilde, que às vezes acha que está ganhando uma... Não vou politizar, tá, pessoal? Só um exemplo para a gente pensar. Mas que está recebendo de volta um dinheiro do Estado, quando, na verdade, aquele dinheiro que ele está recebendo do Estado como auxílio, o que quer que seja, muitas das vezes também ele não consegue enxergar que aquilo dali foi ele mesmo que pagou, é dinheiro dele. É dinheiro dele. Ele arcou de forma, muitas vezes, regressiva. E aqui a gente vai ficar até amanhã e conversando sobre isso. Então, eu preciso trazer esse cara para a mesa para que ele veja o seguinte, não é favor. Você faz jus a isso. Isso é uma coisa. E a outra coisa
se eu não tenho, tá? E aí eu concordo muito com o que vocês falaram, se a porta não é aberta para mim, para que eu entre nessa sala para discutir um assunto super relevante, tanto para mim em termos técnicos, quanto para a sociedade como um todo, que é essa questão da comissão, da criação da comissão para o debate geral da sociedade em termos no nosso setor aqui de combustíveis, se a porta não é aberta, eu tenho que abrir essa porta. Eu não posso esperar que alguém abra para mim. Ninguém vai ceder poder à toa. Isso não existe. Isso também é da vida. Então, se eu que sou o técnico, que sou qualificado e que bato no peito para dizer isso não faço, o garçom vai fazer? Não, ele não vai. Ele nem sabe quanto ele paga de tributo. Eu tenho que fazer. Ninguém vai abrir para mim. Tá? Então, mais uma vez, pessoal, minha visão, são duas coisas que conversam demais. Se eu busco uma base mais forte de atribuição social para que a pessoa se sinta um taxpayer, né, como a gente fala, como os americanos tanto falam, e a gente fomente essa criação de cultura na nossa sociedade, se não para a gente, se não para a geração, né, anterior à nossa, que sejam para as gerações mais novas, se a gente não começa a fomentar isso, não vai ter ninguém que vai bater naquela porta amanhã, seja o técnico, seja o não técnico. Eu preciso avançar nisso. Arrasou. Não, que isso, pessoal. Se me deixar, eu fico falando disso aqui, que eu adoro esse assunto. Eu acho que realmente a gente tem muito para contribuir. Não eu, nós, para contribuir Todos com isso. todos nós. Essa prosa é boa demais. Não, Tá bom, só acho que... Não, Fica, minha amiga. Fala. Queria agradecer vocês, dizer que aprendi horrores, adorei essa live. Obrigada, Fábio, gostei muito da tua presença aqui com a gente. Obrigada, Não, eu que agradeço. estar aqui com vocês. Eu que agradeço, pessoal, mais uma vez aí. Muito obrigada pela chance, pela oportunidade. Fico sempre à disposição. Obrigado, viu? Bom, agradeço aqui Tati. também pela parceria de sempre, aos meus colegas de Tributário em Jogo, ao Fábio por ter aceito o convite e por ter contribuído com toda a sua fala, seu conhecimento, sua experiência, para aportar nesse assunto que é tão importante em uma época que a gente está debatendo muito reforma tributária e que talvez seja um dos momentos que a gente está mais próximo de eventualmente aprovar alguma coisa. Pode ser que não aprove coisa nenhuma, tem uma alta probabilidade de acontecer, mas que a gente está vivendo um momento em que o debate está rico e está propulsionado. Isso é muito verdade. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Zé, por conduzir. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Fabão, Mileides, muito obrigado. Boa noite. A live vai ficar gravada, pessoal, se eu fizer tudo direitinho agora na hora de desligar, senão a Georgia me mata, mas eu vou fazer bonitinho. Vai ficar gravada, todo mundo vai ter o devido acesso. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado especialmente ao Fábio. Um abração para a professora Daniele, um abração para a professora Luísa, para todos aqui, famílias, tudo de bom. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite.